de filosofia, certo? E vamos falar sobre o empirismo, certo? O empirismo, né, o que foi o empirismo? Ela foi uma doutrina filosófica do século XVII que trata do conhecimento advindo de experiências sensoriais humanas. O empirismo ele se contrapõe diretamente no inatismo, que essa vertente, né, afirma que a existência do todo conhecimento está no ser humano desde o seu nascimento, né, sendo necessário somente a introspecção para alcançá-lo. Além do inatismo que eu falei, né, o empirismo ele também se contrapõe ao racionalismo. Este confere, né, a descoberta da verdade somente através do raciocínio lógico, revelando profunda aversão ao método experimental. O filósofo empírico, né, ele, ao contrário a estes conceitos, ele afirma que a origem de todas as ideias necessariamente vem da relação do homem com o ambiente externo, ou seja, através de nossos sentidos biológicos. Vamos falar sobre Aristóteles a John Locke. Apesar de ser, né, concretizado teoricamente somente, né, no século XVII, né, com John Locke, o empirismo ele é retratado muito antes com Aristóteles e em seus estudos sobre a busca da verdade absoluta. Em seus estudos, né, Aristóteles ele indica que um meio de se chegar à verdade era através das experiências sensoriais e pelo método lógico indutivo. A indução, né, propriamente dita, ela é com uma razão aos racionalistas, parte fundamental ao empirismo. A indução mostra que são poucas as ideias que podem ser totalmente concluídas e validadas quando não se detém fontes de conhecimento que advêm da experiência, né, o empirismo. Um exemplo clássico de como o método indutivo funciona, né, a questão se uma árvore, por exemplo, ela cai na floresta e ninguém está perto para ouvi-la, sua queda produzirá um som. Como não há ninguém perto, né, para que possa experimentar o ocorrido, não é possível então dizer ao certo, né, que se produzirá ou não um som. Então, entre os filósofos que se destacam também no tema do empirismo, né, estão Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Stuart Mill, David Hume, John Locke, né, que eu acabei de falar. Ele era, né, o John Locke, ele era considerado o pai do empirismo, né, ou o empirismo britânico. Ele começou seus estudos sobre o empirismo em seu livro chamado Ensaio acerca do entendimento humano, e que estipula o ser humano ao nascer com uma tábula rosa. Para ele, o indivíduo é um quadro branco, né, quadro em branco, onde se adicionam informações e conhecimento conforme eles ganham a experiência, né, passando assim a um ser, né, capaz de gerar ideias e novas opiniões. Ao considerar que todos os homens eles nascem sem conhecimento algum, né, um quadro vazio, um quadro branco, ele define, né, John Locke ele define os homens como iguais em seu nascimento. Um argumento, né, que futuramente viria a contestar o absolutismo e seu direito divino. Exemplificando os conceitos de empirismo, né, não consegue, John Locke ele não consegue explicar todos os conhecimentos que não possuem método de validação experimental. Ele tomando, por exemplo, o instinto animal ou a migração de aves para locais que nunca foram. Francis Bacon, né, ele foi um dos principais filósofos e o primeiro a produzir um esboço da técnica científica moderna. Ele, ao considerar a filosofia aristotélica, né, ele considera essa filosofia ultrapassada de Aristóteles. Então, ele começou a produzir um tratado que propunha
organizar a filosofia sobre a busca de conhecimentos. Ele escreveu o novo método, né, em que explicava o porquê de o homem necessita dominar a natureza, né, e entender o seu funcionamento. Então, para que entendemos suas, né, engrenagens que pudessem transformar, trazer a si os benefícios produzidos por ela. Então, neste contexto, né, Francis Bacon, ele sempre afirma que saber é poder. Então, ele, no seu tratado, ele ainda divide as ciências em áreas, que ele fala que é a poesia ou a ciência da imaginação, a história ou a ciência da memória, e a filosofia ou a ciência da razão. Vamos falar sobre o empirismo atual, que chama também o neopositivismo. Esse empirismo atual, né, que é o empirismo lógico, ele é conhecido como neopositivismo e é a origem de 3 vertentes de pensamento, né, que é a integral, a moderada e a científica. A integral, ela reduz a fonte de todo conhecimento e as experiências sensíveis, inclusive na área da matemática. John Stuart, em Sistema da Lógica, né, um livro, coloca de maneira sistemática que os conhecimentos humanos, né, são resultados do método indutivo, exceto a matemática, né, que seria uma generalização de experiências realizadas. Entretanto, ele ainda afirma, né, que os seus próprios axiomas da matemática, né, são capazes de ser atingidos pelo método indutivo. Já o empirismo moderado, que é em seguida, né, o genético psicológico, né, ele afirma que as experiências são fonte, mas não as únicas a serem capazes de validar os conhecimentos do mundo. As ideias matemáticas, né, são exemplos dessa vertente. Para os moderados, a matemática ela é um processo unicamente do pensamento, que não são possíveis ser provado, medido, validado por simples experiências científicas, né? E tem o empirismo científico, que valida somente como uma verdade aquelas ideias capazes de serem medidas e experimentadas, né? Refutando até mesmo os processos com a indução. Esse método científico ele é utilizado atualmente, né, iniciado com René Descartes, através do discurso do método, que foi de grande influência ao empirismo científico. A cada nova teoria que surge, né, faz necessária a experimentação e a comprovação de dados e medições. Então, sistematicamente, tudo deve ser validado. Então, somente assim algo poderá ser considerado de valor para o meio científico. Ok?